base no relato bíblico de Gênesis, os capítulos 45 e 46 marcam o clímax do reencontro entre José e sua família, além da transição histórica do povo de Israel para o Egito. Aqui está um resumo dos pontos centrais. Capítulo 45. A revelação de José. Neste capítulo, a tensão acumulada desde que os irmãos venderam José chega ao fim. A identidade revelada. José não consegue mais se conter e ordena que todos os egípcios saiam da sala. Ele chora tão alto que os egípcios ouvem, e então diz aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? A perspectiva divina. José acalma o medo dos irmãos, explicando que não foram eles que o enviaram para o Egito, mas Deus. Ele vê seu sofrimento como um plano maior para preservar a vida da família durante a fome. O convite de Faraó. Ao saber do reencontro, Faraó oferece o melhor da terra do Egito para a família de José. Ele envia carruagens, para buscar Jacó, as mulheres e as crianças. A reação de Jacó. Quando os irmãos retornam a Canaã e contam que José está vivo, Jacó inicialmente não acredita. Seu coração desfalece. Mas ao ver os carros enviados do Egito, seu espírito revive. Capítulo 46. A mudança para o Egito. Este capítulo detalha a logística e a importância espiritual da migração da família. A confirmação em Berseba. Antes de sair de Canaã, Jacó para em Berseba para oferecer sacrifícios. Deus fala com ele em visão, dizendo: Não temas descer ao Egito, eu te farei ali uma grande nação. A descida dos 70. O texto lista os descendentes de Jacó que foram para o Egito. O total de pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foi de 70 pessoas. O reencontro de pai e filho. Judá é enviado à frente para guiar o grupo até Gósen. Quando José chega em seu carro e vê seu pai, ele o abraça e chora por longo tempo. Jacó diz: Morra eu agora, pois já vi o teu rosto que ainda vives. A estratégia em Gósen. José instrui seus irmãos a dizerem a Faraó que são pastores de ovelhas. Como os pastores eram abominação para os egípcios, isso garantiria que a família ficasse isolada na terra de Gósen, protegendo sua cultura e tendo as melhores pastagens. Tabela. O contraste dos sentimentos. Personagem. Sentimento no início. Sentimento no fim. José. Angústia e teste. Alívio e providência. Irmãos. Terror e culpa. Perdão e segurança. Jacó. Luto e descrença. Alegria e renovação. MTH 25-2026. Você gostaria que eu explorasse mais profundamente o significado teológico desses capítulos, ou prefere focar em algum detalhe histórico específico? A jornada de Jacó e seus filhos no Egito, o capítulo 47 de Gênesis foca na consolidação da família na terra de Gósen e na administração de José durante o auge da fome. Aqui estão os pilares desse capítulo. 1. O encontro com Faraó e o assentamento em Gósen. José apresenta 5 de seus irmãos e depois, seu pai a Faraó. A estratégia dos pastores. Conforme planejado, os irmãos informam que são pastores. Faraó não apenas permite que habitem em Gósen, a melhor parte da terra para o gado, mas também sugere que, se houver homens capazes entre eles, que cuidem do gado real. A bênção de Jacó. Jacó, aos 130 anos, abençoa Faraó. É um momento simbólico forte. O patriarca de Deus abençoando o líder da maior potência da época. Jacó descreve seus dias como poucos e maus em comparação aos seus antepassados, refletindo suas muitas lutas. 2. A gestão da crise por José. Enquanto a família de José prosperava em Gósen, o restante do Egito e de Canaã sofria profundamente. José implementa uma política econômica rigorosa. 1. Dinheiro. Primeiro, ele recolhe todo o dinheiro em troca de trigo. 2. Gado. Quando o dinheiro acaba, o povo entrega seus animais. 3. Terras e liberdade. Por fim, o povo oferece suas terras e a si mesmos como servos de Faraó para não morrerem de fome. Resultado: José centraliza a riqueza e as terras nas mãos da coroa egípcia, exceto as terras dos sacerdotes. Ele estabelece uma lei de imposto de 20%, a quinta parte, sobre as colheitas para o governo. 3. O último desejo de Jacó. O capítulo termina com o fim da vida de Jacó se aproximando. Ele viveu 17 anos no Egito.
chegando ao 147. O juramento. Jacó chama José e pede que ele jure, com a mão sob sua coxa, que não o enterrará no Egito. O retorno a Canaã. Ele insiste em ser enterrado na sepultura de seus pais, a caverna de Macpela. José jura cumprir o desejo, e Jacó se inclina em adoração sob a cabeceira da cama. Resumo da nova estrutura social no Egito. Fase da crise. O que o povo deu a José, resultado para Faraó. Fase 1. Ouro e prata, tesouro real cheio. Fase 2. Rebanhos e cavalos, controle dos recursos animais. Fase 3. Terras e servidão, posse total das terras aráveis. MTH 25-2026. Esse capítulo mostra como José mudou completamente a economia do Egito enquanto protegia sua própria família. Você quer que eu detalhe a promessa de José a Jacó, ou prefere passar para o capítulo 48, onde Jacó abençoa os filhos de José? Estes capítulos encerram o livro de Gênesis de forma emocionante, focando no legado de Jacó, nas bênçãos proféticas e na transição final de liderança para a próxima geração. Aqui está o desfecho da história da família de MTH 25-2026. Capítulo 48. A adoção e bênção de Efraim e Manassés. Jacó está doente e José leva seus 2 filhos para vê-lo. Adoção. Jacó adota os filhos de José, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos, elevando-os ao status de tribos de Israel. Por isso não existe uma tribo de José, mas sim as de seus filhos. A inversão das mãos. Ao abençoá-los, Jacó cruza as mãos, colocando a direita sobre o mais novo, Efraim, e a esquerda sobre o mais velho, Manassés. Mesmo com o protesto de José, Jacó mantém a posição, profetizando que o menor seria maior que o primogênito. Capítulo 49. O testamento profético de Jacó. Jacó convoca todos os seus 12 filhos para dizer o que lhes aconteceria nos dias vindouros. Suas palavras misturam o caráter de cada filho com o destino de suas futuras tribos. Ruben perde a primazia por sua instabilidade. Simeão e Levi são repreendidos pela violência, o massacre em Siquém. Judá recebe a promessa messiânica. O cetro não se arredará de Judá, indicando que dele viriam os reis e o Messias. José é descrito como um ramo frutífero junto à fonte, recebendo bênçãos abundantes. Capítulo 50. O luto, o sepultamento e o fim de uma era. Este capítulo trata das despedidas finais e da reconciliação total. O sepultamento de Jacó. Embalsamamento. José ordena que os médicos embalsamem Jacó, um processo de 40 dias. O Egito chora por ele durante 70 dias. O cortejo. Faraó permite que José leve o corpo para Canaã. Um grande cortejo de carruagens e oficiais egípcios acompanha a família. A caverna de Macpela. Jacó é enterrado conforme seu desejo, ao lado de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. O medo dos irmãos e a resposta de José. Após a morte do pai, os irmãos temem que José se vingue. Eles inventam uma mensagem de Jacó pedindo perdão. José chora e profere uma das frases mais famosas da Bíblia. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A morte de José. José vive até os 110 anos. Antes de morrer, ele faz os filhos de Israel prometerem: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele morre com a certeza de que o povo voltaria para a terra prometida. Resumo dos patriarcas. Gênesis. Patriarca. Idade ao morrer. Local do sepultamento. Abraão, 175 anos. Caverna de Macpela, Canaã. Isaque, 180 anos. Caverna de Macpela, Canaã. Jacó, 147 anos. Caverna de Macpela, Canaã. José, 110 anos. Egito, depois levado para Siquém. Com isso, encerramos o livro de Gênesis. MTH 25-2026. Você gostaria de começar um resumo do próximo livro, Êxodo? Eis
que mostra como a família se tornou uma nação sob a escravidão egípcia até a chegada de Moisés,